Ah, que coisa doida, eu sempre vi pegando fogo, mas agora não se consumindo? Tem algo diferente? E atrai para a presença. Os sinais são para atrair você, cara, entenda sobre isso. Arrebatamento será consequência, porque nesse exato momento o Senhor pode lhe chamar. Pode ser hoje, já pensou que pode ser somente hoje o teu último dia nessa terra? A pergunta que fica: o Espírito Santo de Deus me mostrava um dia Paulo preso. Você teve uma visão de Paulo e Silas preso. Meu. Simbolizando uma imagem. Tem gente que não crê nessas coisas. Sabe por que eles não crêem? Por isso que a vida dessa pessoa, Gisele, vive na enfermidade, a sua vida sentimental está destruída, quer passar uma imagem de santo que você não é, por você não crer o sobrenatural de Deus. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Som Profético Podcast. Esse podcast que tem tocado vidas, tocado corações, e é mais uma alegria nessa segunda-feira, 19 horas, em mais uma estreia aqui com um episódio hoje poderoso. Que o poder de Deus que está agindo em toda a nossa nação, em todos os lugares, possa encontrar a sua vida hoje, nesse episódio. Amém. Queremos falar para você que dia 1º de agosto nós estaremos sorteando este livro, O Vinho Novo é Melhor. É um dos 3 livros mais fantásticos que eu já li na minha vida, e quem já leu comenta aqui. O que você precisa para ser sorteado com esse livro? Se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo, deixar fixado um comentário, um joinha, um Deus te abençoe, eu quero esse livro. Qualquer comentário que você fizer aqui vai estar participando do sorteio lá no @som.profético no Instagram, dia 1º de agosto, no nosso Instagram. Então, curta, deixa o joinha aí, e já compartilha esse link que hoje vai ser um podcast poderoso. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, Romário Miller. Esse é um livro que eu vou comentar hoje. Compa, eu também. Vou comentar porque eu quero ler esse livro. Queridos, sejam bem-vindos a mais um Som Profético. Estamos aqui num ambiente onde nós podemos hoje, nesse momento, sentir, né, Romário, de forma bem palpável, bem clara, a presença de Deus. Eu quero falar para você o seguinte: se você de fato quer algo da parte do Senhor hoje, nessa segunda-feira, seja um despertar no teu espírito, você vê essa necessidade de uma chama arder no seu coração de uma forma mais intensa, ou se você está enfermo e precisa de uma cura, nós vamos fazer algo hoje até o final desse episódio que nós cremos, né, Romário? Nós estamos aqui com o nosso convidado e nós estamos aqui em concordância de que Deus, Ele pode, e nós cremos que Ele vai fazer algo na sua vida, né? Seja uma ativação no teu espírito ou uma cura. Nós vamos orar por você no final desse episódio e nós cremos que Deus vai fazer algo em sua vida. Nós estamos sentindo Deus aqui. E o assunto, seja bem-vindo, nosso querido irmão em Cristo Jesus, Gustavo, é o nosso convidado de hoje, né, Gustavo? E o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto, assim, que é necessário para os nossos dias, sobre avivamento, sobre o arrebatamento, sobre libertação, né, que libertação não é só para ímpio, é para crente, né? Gustavo, seja muito bem-vindo ao Som Profético mais uma vez. Obrigado, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? A Gisele, a Romário, a toda a equipe profética, né? Você que vai estar assistindo,
a esse podcast, você que está assistindo agora. Eu creio que o Senhor já está falando, Ele vai falar contigo. Eu só te peço uma coisa: abra o seu coração. E o seu coração é o seu entendimento. Hoje o Senhor, Ele vai usar o Gisel, vai usar o Romário, o Espírito de Deus. Eu sinto a glória, eu sinto o poder dEle neste ambiente. Eu sinto Ele estar, e eu tenho a convicção que Ele está comigo e está contigo. Mas o poder dEle vai se manifestar de uma forma. E você vai contar testemunhos daquilo que o Senhor não é sobre o homem. É tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. A glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle. E nós somos deles. E estamos aqui mais uma vez para contribuir para o reino de Deus. Glória a Deus. Eu sinto muito Deus aqui. E hoje eu creio que muitas pessoas vão escrever aqui nos comentários, Romário, testemunhos. Eu sinto isso. Deus, ele tem permitido o som profético receber muitos testemunhos. Pessoas que estão, né, Romário, tomando decisões de suas vidas de uma particular, assim, sabe? Decisões bem particular a partir daquilo que Deus está fazendo fluir aqui nessa mesa. São palavras que está dando destino a muitas pessoas. E hoje eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. E, Gustavo, a terceira vez que você está aqui no Som Profético, Deus, ele abençoou muito os outros 2 episódios. A gente recebeu muitos testemunhos. Hoje a gente vai fazer, né? Você vai fazer uma oração. No final, eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário. Mas para a gente iniciar a nossa conversa hoje, a gente espera pelo arrebatamento da igreja, né? Vamos aqui deixar de lado um pouco todas as questões teológicas, pré, pós, mas vamos falar sobre o arrebatamento da igreja por alguns minutos. Gustavo, a pergunta que eu fiz para você nos bastidores: você acredita que nós estamos próximos do arrebatamento? E se você acredita, quais são os sinais que fazem você acreditar que nós estamos vivendo hoje? Amém, amém. Eu creio, irmãos, eu creio. Uma das coisas do início do meu ministério, não é muito longo, tem 2013, 14, a primeira coisa que ficou gravado em mim, a volta de Cristo. Eu sempre olhando os cenários, lógico, tem princípios bíblicos que precisam ser cumpridos, porque o Senhor não passa sobre aquilo que Ele já estabeleceu para que seja cumprido. Mas o cenário aponta. A gente vê que se vai chover, a gente vê que as nuvens começam a se formar. Jesus, ele falou assim: as dores de parto por uma criança que vai nascer, a mãe, ela sente no início poucos dores. Mas quando está próximo, a dor vem mais constante. E nós podemos observar os sinais estão constantes. Que sinais são esses? O que eu vou falar aqui é simples, é básico. Você já viu terremotos constantes? Sim. Pai contra filho por conta de herança. Você vê situações de doenças, pestes, você termina, sai de uma, já vem outra. O caos se sendo estabelecido. Mas tem uma coisa, uma chave muito poderosa, Gisel e Romário, que quando eu olho isso eu me assusto. É quando Jesus, ele vai dizer: olha, será semelhante aos dias de Noé, será semelhante aos dias de Ló. O que quer dizer isso? Diz Noé, as pessoas estavam tão preocupadas em comer, beber, casar e dar-se em casamento. O que ele quer dizer? Preocupada com a sua vida, no seu dia a dia. Você que está assistindo agora, você pode perceber nesse exato momento, você está preocupado com o que você vai fazer amanhã. Questão financeira, questão de casamento, filhos, embora há várias esferas. Você está tão preocupado com o dia de amanhã e esquecendo a viver hoje. Então, na época de Noé, eles estavam tão lá. E Noé já estava pregando: vai vir um dilúvio. E eles não dando a mínima. E nós estamos anunciando: Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E as pessoas zombam e brincam até. E por que dia de Ló? Porque a Sodoma e Gomorra, nós vimos a depravação e imoralidade sexual naquela cidade. Você via pessoas ali
e pode que você não concorde, ou não, esse é o Gustavo Ruzans que está falando aqui agora. Você vê situações que 15 anos atrás você não via 2 homens andando na rua de mão dada. Você não via 2 mulheres andando de mão dada. E respeito a sua posição, respeito e te amo em Cristo Jesus. Amém? Eu tenho parentes que são homossexuais e amo a vida deles. São pessoas amorosas, amo a vida deles. Mas o cenário está dizendo o quê? Por que de Ló? Porque na época a cidade era normal isso. Uma criança, um adulto vir, era normal. Tranquilo, não tinha nada que espantasse. Por isso que Jesus traz essa semelhança de Ló. Porque nos dias de hoje, nós olhando 15 anos atrás, se você olhasse 2 homens andando na rua de mão dada, você ficava escandalizado. Era ou não é? É só você olhar, você é maduro, você que conhece, você que tem 30 anos pra cima, você sabe disso. Era coisas assim, assustadoras. As pessoas falam, meu Deus, que é isso? Talvez já tinha isso nesse sentido, a pessoa era um homossexual, só era escondido. Só que você não vira numa praça. Hoje, se você sair em qualquer lugar, você vai ver. E a criança que está vindo, a geração, vai olhar para isso e vai achar, é normal, tranquilo. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, quando eu estou vendo esses sinais, Romário, apontam para a volta de Jesus. E Jesus, ele diz, olharem para a figueira. A figueira representando Israel quando ela voltasse a brotar. Após Israel se tornar uma nova nação. Em 1948, Jesus ele fala assim, ó, aprendei essa palavra. Dessa geração não se passaria. Qual é a geração? Quanto é um ano numa geração? De 70 a 80 e poucos anos? É só fazer os cálculos, faz o cálculo rapidinho. De 1948 a 2025, quantos anos já passou? E você não está vendo o cenário político, não está vendo as coisas acontecendo. Então eu vejo isso, esfriamento de muitos, irmãos. Pessoas que queimavam na presença de Deus, Gisele. Pessoas que eram usadas da mão do Senhor, hoje não estão mais. Sabe por quê? Viraram até céticos, críticos. Não entenderam, talvez não te compreenderam também. E eu me coloco no teu lugar, porque um dia eu me revoltei com liderança, eu me revoltei com liderança de igrejas. Mas eu entendi minha posição. Eu tive paciência, o Espírito Santo trabalhou dentro de mim. Mas tem muitos, Gisele, que estão afastados da presença do Senhor e não querem saber mais ter comunhão. Esfriamento do amor. Não sente mais apreço pelo o irmão seu próximo. Não se compadece mais com ele. É um dos sinais que eu posso olhar que Jesus está voltando. Cara. Esse assunto, ele é de amplo, assim, toca todos os cenários, assim, que a gente vive hoje em dia, né? Enquanto o Gustavo falava, um texto que me veio muito à mente, até gostaria de ler para você, é 2 Timóteo, para nós. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E aqui ele aponta no versículo final do 5, fique longe de gente assim. Um dos sinais que mais me choca quando fala em fim dos tempos é o amantes de si mesmo. É amar mais o seu prazer do que amar a Deus. Nunca se viu, com a minha pouca idade, eu nunca vi uma geração que ama tanto a si mesma. É o seu conforto, é o seu dinheiro, é o seu prazer. A gente vê aí final de semana, às vezes a gente entendendo que é pra gente ir pra igreja adorar a Deus, a gente vê as pessoas não estão preocupadas com o que Deus quer delas. É gastar dinheiro, é isso, é prazer, é bebida, é isso, é aquilo. Nunca se viu uma geração com tanto amante de si mesmo como era nos dias de Noé. Exatamente. Esse amante de si mesmo, você pode perceber, hoje nós vivemos num tempo de guerra. Você vê a Ucrânia e a Rússia estão em guerra, a China querendo invadir Taiwan, você vê atrocidades no mundo inteiro, no Oriente Médio, Israel está em guerra. E aí a gente fica falando das nações, a gente fica falando dos poderes lá. Que um quer tomar o quê? Poder, o lugar para si próprio, os seus interesses. E nós esquecemos que nós temos nossos interesses às vezes. Nossa, você que tem uma casa, um terreno.
Se alguém colocar qualquer coisinha que divide o seu muro, você já se ira. Você já vem. Porque eu sei, eu já passei por isso. Eu tô falando o Gustavo aqui, né? A gente fala, mas por que colocando negócio no nosso terreno? Sabe? E às vezes a gente se torna porque você quer proteger o teu local. Você às vezes não sabe o porquê daquela outra pessoa tem ali, sabe? A gente se torna só o nosso. E esquece de fato olhar um conteúdo inteiro. Não também, eu não vou dar liberdade de falar aqui de pessoas invadir seu terreno. Vamos com calma. Daqui a pouco tá tudo certo. Não, calma, não é isso. Não é isso. Entende? O que eu quero dizer é que a pessoa sempre vai defender o seu. Não é um coletivo. Não é algo de reino, sabe? A gente passou por uma pandemia, a gente achou que as coisas iam, sabe, ser mais unidas. Deus deu um sinal muito poderoso. Era para as pessoas entenderem, ó, fica lá, né, tão juntinho, ter mais sensibilidade com o teu próximo. Muitas pessoas morreram. Era para ter mais sensibilidade. E foi o contrário. As coisas pioraram, sabe? Cada um agora é meu. Se você faltar comida agora, irmão, você vai correndo no mercado e vai pegar 3, 4 pacotes, você não tá nem aí pro próximo, família. Você vai pegar um monte ali, você tá olhando pra si próprio primeiro. Lógico que isso é uma questão de meio que já vem cultural da pessoa biológica, de proteger a sua família, a sua casa. Mas e o próximo? Você que tem 2, João Batista falou, e agora o que eu faço? Se você tem 2 túnicas, dê uma àquele que não tem. É isso o evangelho, porque Jesus, naquele dia, ele vai dizer em Mateus capítulo 25. Mas, ele vai apartar, né, as ovelhas dos bodes. Ele vai dizer, poxa, mas por que eu fui, né? Porque eu tava preso, você não fosse me visitar. Você estava nu, não me vestisse. E aí a pessoa que fez ali, por bondade, sem intenção de querer de reconhecimento de alguém, ela só fez. Aí Jesus fala assim, não, é porque você foi lá, você executou, você me ajudou esse teu próximo, você estava fazendo para mim. Entende? É nisso que o Senhor tem trabalhado, ministrado. Nós entendemos que é um coletivo, é o próximo, sempre foi o próximo. Uma árvore gera um fruto não é para si próprio se beneficiar, e sim para o próximo. E os frutos que o Senhor nos deposita, essa confiança é para o próximo. É assim que a gente vai avançando. Só que nós estamos vendo que é o contrário, né? Nesses primeiros minutos, assim, quando a gente fala de arrebatamento, muito claramente, através de alguns versículos da Bíblia, Deus ele quer que a gente primeiro olhe para nós, cuide da nossa alma, cuide de nós. Tá escrito que antes da gente querer tirar o cisco do olho de alguém, a gente precisa primeiro verificar se não tem uma trave no nosso olho. Jesus Cristo disse em João 8,32, ele olhou para os que estavam crendo em Jesus, ou seja, não eram ímpios. Olhou para os que estavam crendo em Jesus e ele disse, se conheceres a verdade vos libertará. Então, será que a igreja hoje que prega sobre arrebatamentos realmente está liberta para o arrebatamento? Então, Deus, é Jesus sempre apontando, primeiro olhe para você, para a sua alma, para o seu dia a dia, como que você está, de fato, para o arrebatamento. E tem um outro versículo também que diz, o que adianta, Romário? O que adianta, Gustavo? Ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma. Então eu acredito que quando se trata de arrebatamento, antes de olhar nação contra nação, primeiro eu tenho que olhar para mim. Isso. E isso não é o orgulho. Será que eu estou fazendo o que Paulo fez e o que Paulo orientou? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso. Aí vai entrar naquilo que você falou, Romário. Eu não vou ser mais amante de mim mesmo. Isso. Porque agora o próprio Cristo está sobre vós, o Espírito de Deus. Porque ele molda nós primeiramente. Porque não tem que às vezes a gente quer fazer, às vezes, sem ser tratado ainda. A gente quer manifestar sem mesmo nós mesmos nunca manifestemos. Então, primeiro sempre vai ser o individual para entrar no coletivo. Aí Deus, ele vem e trata você. Agora te sara, te limpa, te coloca, você entendeu isso, a salvação. Agora você vai pro coletivo. Você vai transbordar aquilo que você carrega para as pessoas, sabe? O problema é que às vezes nós estamos tão individualistas
né? E às vezes nós não transbordamos nem bondade, nada, transbordamos às vezes até ódio, raiva, sabe? Por amante de si próprio, numa versão diferente, só num terreno, para viver aqui nessa terra. E saber que a nossa vida é tão curta, né? E de nada o Senhor pode fazer isso aqui, ó. Eu te chamo agora. Foi, acabou, cara. Toda aquela luta você tinha ali pras coisas pra você, só pra teu umbigo, às vezes, acabou. E é muito interessante essa questão do amantes de si mesmo, porque o texto ele é muito claro. Ele fala de amantes de si mesmo, ele fala de prazeres do mundo e ele fala de um terceiro elemento: rejeitam o poder. Isso. Então, assim, se eu sou amante de mim mesmo, eu rejeito o poder que poderia me transformar, a Bíblia diz que o que? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, quer dizer, se eu rejeitar o poder que me salva, eu vou amar o poder que me dá prazer. Isso. Porque eu tenho 3 elementos. Eu tenho o prazer que é o mundo, e eu tenho o poder que é o evangelho. Então, o amante de si mesmo, ele não... O que ele precisaria fazer para sair desse lugar? Primeiro de tudo, aceitar o poder. O que é o poder? A oração. O que é o poder? É o evangelho. O que é o poder? É a generosidade. O que transforma? É ele sair do prazer da sua carnalidade, da sua alma, e fazendo assim uma analogia aqui, é muito interessante, é como a gente às vezes tem esse princípio, né? Sobre a libertação, sobre tudo isso que nós estamos falando. Se o passarinho que tá preso dentro de uma gaiola pudesse falar algo, ele ia dizer que o mundo era listrado. Porque ele sempre vai ver o mundo gradeado por causa da... E a pessoa que tá presa como amante de si mesmo, ela tá vendo que o mundo é daquela maneira. Só que na verdade Jesus está do lado de fora da gaiola e tá olhando para aquele pecador que tá preso amando a si mesmo, dizendo: esse cara tá preso, esse cara tá condenado. Só que ele não consegue ver por si só. Então ele precisa começar a ver e olhar Cristo. Ele precisa começar a ver um podcast como esse para entender que o mundo que ele tá vendo com a ótica dele. Ele precisa começar a ver o mundo com o poder. Ele precisa começar a ver o mundo com o evangelho. Porque, cara, se tem uma coisa que faz a gente se converter é quando a gente começa a ver o poder do evangelho. A gente entende que a gente está preso numa gaiola. Porque o mundo é uma gaiola. Ele te oferece tudo de bom, os prazeres, não precisa se preocupar. Só que, na verdade, o verdadeiro mundo está em estar com Cristo, né? A verdadeira vida, melhor dizendo, está em estar com Cristo, cara. É verdade. Eu queria só deixar aqui claro, assim, para o nosso público, que, assim, hoje eu estou sentindo tanto Deus aqui de uma forma que eu não sentia, assim, sabe, ainda, esse peso de glória aqui no Som Profético. Apesar de que todos os episódios a gente sente Deus. Mas deixar claro que hoje é uma conversa, não é uma entrevista, Não, isso. né? Então o Romário tem muita coisa para transbordar para esse público. O Gustavo também tem. Eu sou o menor aqui da mesa e eu sinto de falar algumas coisas, sabe? Então não é uma entrevista, é uma conversa que você possa se alimentar dessa conversa, amém? Gustavo, quando a gente fala de arrebatamento, só para depois a gente ir para o avivamento, O poder. o poder para as pessoas, para a igreja, para a pessoa que está ouvindo hoje, que quer sair do comodismo, que quer começar a ter, se mover nesse poder, visões, porque Deus tem essas coisas. Está escrito ali, ó, em Atos 2, está escrito ali: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, sonhos. Então Deus tem isso. Mas a gente precisa falar um pouco sobre o arrebatamento. Qual é o conselho que você dá para quem está nos ouvindo com relação ao arrebatamento? Amém. Entenda uma coisa, irmão. O arrebatamento pode se tornar hoje para você. A volta de Cristo pode se tornar hoje para você. Arrebatamento é tomar, arrebatar, levar. A gente não vai entrar em termos técnicos aqui, nada. Mas entenda uma coisa, eu ficava muito fissurado por arrebatamento. E uma coisa, um dia eu entendi. O Senhor falou para mim: filho, só faz, só seja. Arrebatamento é consequência. O tempo que virá será consequência daquilo que você está fazendo.
Não fui porque eu ficava só, irmão, só pensando no arrebatamento, só. E eu ficava doido, eu ficava já olhando quem é o anticristo e ficava só mais assim, sabe? Lógico, hoje a gente fica estudando, analisando muitas coisas, mas assim, antes era mais. Até minha esposa, que tá aqui, a linda, maravilhosa, tá nos bastidores. E ela fala assim, nossa, você não tinha compaixão pelos outros, porque você só ficava pedindo que o Senhor voltasse pra te arrebatar. Eu falei, não é isso, não é não ter compaixão, é que a gente vê os sinais e fala, meu Deus, já tá tão próximo as coisas acontecendo. Meu Deus, não foi na geração dos apóstolos, não foi na geração de John Wesley, não foi na geração de Billy Graham, talvez vai ser na minha geração, na tua geração. Ah, irmãos, eu queimo isso. Então, assim, que você se apegue a esse Deus maravilhoso, o Espírito Santo. O arrebatamento será consequência, porque nesse exato momento o Senhor pode lhe chamar. Pode ser hoje. Já pensou que pode ser somente hoje o teu último dia nessa terra? A pergunta que fica: o Espírito Santo de Deus me mostrava um dia Paulo preso. Paulo e Silas estavam presos num cárcere. E aí ele me mostrava uma imagem desse homem representando Paulo e Silas. E essa imagem mostrava como se eles fossem levados para ser condenado à morte. E a pergunta que ficava dentro de Paulo e Silas, eu imaginando nessa visão, queridos. Isso aqui não é bíblico lá nada, é uma visão. Eu viajo muito nisso. Você teve uma visão de Paulo e Silas preso. Meu. Simbolizando uma imagem. Tem gente que não crê nessas coisas. Sabe por que eles não creem? Por isso que a vida dessa pessoa, Gisele, vive na enfermidade, a sua vida sentimental está destruída, quer passar uma imagem de santo que você não é, por você não crer o sobrenatural de Deus. Mas voltando aqui, eu vi essa visão dentro, irmão. Um homem, como fosse representando Paulo, e outro um homem simbolizando Silas. E eles estavam próximos para ser mortos. Aí a pergunta que veio, porque eles cantaram, né, lá dentro do cárcere, eles começaram a louvar a Deus. A pergunta que veio pra mim, falou bem assim, Gustavo, agora você tá junto com eles, preso, e saber que a sua condenação também vai ser a morte. Adoração, qual a adoração que você vai fazer? Adoração para ter uma libertação do cativeiro, da prisão? Ou uma adoração que você vai encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Qual é a adoração que você vai fazer nesses dias? Eu te pergunto hoje, se o Senhor te chamar hoje, qual é a adoração que você faz? É para que te livre da morte ou para que te espere nos celestiais? Abre as portais eternos. Qual é a adoração que você vai fazer, irmão? Então não jogue pedra, cara. Começa a buscar Ele. Eu também oro para que você, minha casa, meus filhos, parentes, pais, que eles entendam isso. Que a igreja entenda isso. Qual adoração nós vamos fazer? E uma das coisas que me chama a atenção, não querendo desvirtuar do poder, porque quando o Gustavo fala de visão, para quem nos ouve, a visão é um poder que Deus manifesta, porque Deus manifesta coisas sobrenaturais. Total. Né? E então, assim, falando já, caminhando para o poder, né? Essa questão do arrebatamento, se a gente pudesse não olhar para o termo técnico, mas entenda, quando a gente fala arrebatamento, traduza na sua cabeça, estar com Cristo. Isso. Essa é a palavra, estar com Cristo. Eu nunca me esqueço de uma cena, um velório, e ali nasceu uma mensagem que ainda está lá no esboço, lá. Mas é quando a cortina se fecha. A cerimônia foi linda. Linda, linda. As pessoas falavam bem da pessoa linda, mas de repente, na frente do caixão, acabou a cerimônia, a cortina se fechou. O último momento que a gente viu aquele corpo foi ali. Depois que a cortina se fechou, ninguém mais sabe o que aconteceu com aquela vida. Então você tem uma oportunidade até que a cortina se feche. Quando a cortina se fechar, não tem mais volta. E eu sinto no meu espírito agora em dizer, é você que está assistindo agora, se você tem uma pendência com seu pai e sua mãe, sabe, não importa, a palavra nos diz assim, honre seu pai e sua mãe. Mas ele não foi um exemplo, esse não é o caso, é uma questão de você honrá-lo. Peça perdão
Libere perdão para os seus pais. Libere perdão para seu irmão, sua irmã. Não deixe esse orgulho te tomar. Esse orgulho vai te levar para o inferno. Esses momentos que você tem sentido é por falta de perdão. Enfermidades que não são curadas. Você só vive em base de remédio. É por conta de liberação de perdão. O total. Do fundo do seu coração. Perdoa, mas você não. Irmãos, permita orar rapidinho. Só por essa pessoa. Eu não sei, eu tô sentindo isso no Espírito Santo. Que vai ver. Se você crê no poder do Senhor. Aproveita, Gustavo, para orar por uma pessoa que está se convertendo agora. Amém. Deixa o poder de Enquanto o Romário falava, Deus ministrava o meu coração. Agora você vai fazer aquilo que vai sair do protocolo. E Deus falava assim, fala para o Gustavo orar por uma pessoa que está precisando e ela está sentindo a necessidade de se arrepender. Aleluia. Pode orar, Lenão. Amém. O Espírito Santo de Deus. Sim. Nós não somos aqui pessoas que viemos brincar e nós sabemos disso. Sabemos o teu poder, Senhor. Cremos porque o teu poder nos aperfeiçoa. O teu poder nos liberta. O teu poder nos transforma. E a tua presença nos enche de uma situação que nós não podemos nem compreender, Senhor, seus mistérios. Mas, Senhor, nesse exato momento tem uma pessoa que está ouvindo, Senhor, e vendo este momento. Precisando, Senhor, de uma mudança sobre a sua vida. De aceitar o Senhor como Salvador. Aceitar como Senhor, Pai, para livrar, Senhor, da morte eterna. E para dar vida e vida eterna. Nesse exato momento, Senhor, toque-a, Senhor, toque-o. Em nome de Jesus, como um sinal, Pai. Você que está me ouvindo, eu te peço agora, se você puder, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora, deixe as lágrimas rolares. Sim, deixe as lágrimas rolares, não prenda. Se possível, coloque sua mão sobre o seu coração e repita comigo agora essas palavras. Espírito de Deus, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador, o meu suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o seu nome, o meu nome no livro da vida. Sim, libere, Senhor, o seu amor sobre mim. Que seu Espírito Santo repouse sobre a minha vida agora. Que teu Espírito Santo repouse sobre mim agora. Declare isso para ele. Fale com voz auditiva. Declare com suas bocas. Declare com a sua boca, com sua palavra. Eu te aceito, Jesus, como meu suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Lembre-se de mim naquele dia, Senhor. Sim, cuida de mim, guarda a minha vida. Libera, Senhor, a tua porção do seu amor. E em nome de Jesus, como sinal da confirmação, agora seja tocada pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Sim, essa paz que você está sentindo agora, esse arrepio que você sentiu agora é a manifestação do poder do Espírito Santo. Choracantoriabandosoriama. Xeracantoriacantoria. Xeriamandosoriacantoriabada. Sim. Em nome de Jesus, Senhor, encoraja essa mulher para que ela libere perdão para sua irmã. Encoraja, Espírito Santo, essa mulher para que ela libere perdão sobre essa irmã dela de sangue. Em nome de Jesus. Choracantoria. Seja tocado pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto agora, Romário, para quebrar o protocolo. Aproveitar agora, Gisele, se vocês permitem.
autoridade está sobre vocês. Flua. Nesse exato momento, orar pelos enfermos. Flua. Pela permissão de vocês. Pode deixar Deus te usar. Amém. Flua, Jesus. Espírito Santo, você que está me ouvindo agora, você que está me ouvindo, eu te peço agora que você coloque as suas mãos sobre a enfermidade, onde você estiver sentindo dores. Eu estou sentindo dor na cabeça, coloca as mãos sobre a sua cabeça. Eu sinto dores no meu peito, coloca a mão sobre o seu peito. Dores no estômago, vai colocar a mão sobre o seu estômago. É ouvido inflamado, dente inflamado, qualquer lugar. Você vai colocar as suas mãos. Mas eu queria orar pelo meu filho, minha filha não está aqui. Eu quero e ela sente dor. Se ela não estiver no local, você vai posicionar a mão aonde ela estiver, a dor. E você vai mentalizar isso agora. Eu quero que você coloque a mão sobre a enfermidade. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Se você estiver de pé, sente. Em nome de Jesus. Sente. Sente numa cadeira, sente no sofá. Em nome de Jesus. E concentra-se no Pai. Concentra no poder do nome de Jesus. Que tem poder para liberar, que tem poder para expulsar, para libertar cativos. Sim. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Eu oro agora. Pelo poder do teu nome. Jesus não é no meu nome, é do teu nome. Espírito Santo de Deus. Toque, Senhor, agora. Pessoas que estão com dores de cabeça. Em nome de Jesus, eu dou ordem agora. Dor de cabeça. Em nome de Jesus. E quando eu falar sai, você vai tirar sua mão da sua cabeça como se estivesse lançando fora. Assim, ó. Desse exemplo. Ó. Olha pra mim aqui agora no vídeo. Assim, ó. Você vai fazer 3 vezes assim. Em nome de Jesus. Declarando. Em nome de Jesus. E eu vou fazer que você faça assim. Procure a dor e você vai procurar a dor. Amém? Entendeu? Quando eu terminar, eu falo assim, em nome de Jesus, sai. Você vai tirar 2 vezes como se estivesse removendo essa dor da sua cabeça, com as suas mãos. Em nome de Jesus. E você vai procurar em seguida. Procura com fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por toda pessoa que está com dor de cabeça. Toda inflamação. Toda dor. Toda enxaqueca. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Em nome de Jesus, eu removo. Em nome de Jesus, eu destruo toda dor de cabeça. Senhor, Pai, eu oro por pessoas que têm dores no peito. Em nome de Jesus, Senhor, eu te repreendo infarto. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Pai. 1, 2, 3. Em nome de Jesus, Senhor, pessoas que estão com rins, pâncreas, estômago, coração, as artérias. Começa agora, Senhor, em nome de Jesus, recriar órgãos novos. Órgãos novos sejam restaurados. Coração limpo, veias, artérias limpas. Em nome de Jesus, os pâncreas, todo órgão. Pessoas que têm doença na pele, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a tua vida agora. Pessoas que têm dores nas costas, articulações, nervos atrofiados. Pessoas que estão com nervos atrofiados, que andam mancando, que sente muita dor na perna direita. Em nome de Jesus, nervos se alinhem agora. Nervos se alinhem agora. Em nome de Jesus, alinhe. Em nome de Jesus, pessoas com dores no ombro. Em nome de Jesus, eu destruo toda a seta maligna. Toda dor seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Pai, eu te agradeço. Espírito Santo, sabemos que quem faz é o teu poder. É a tua unção, é os teus dons. A glória seja dada ao teu nome. Louvor seja dado ao teu nome, Jesus, seja glorificado. Espírito Santo, seja glorificado, Pai. Honra e glória são somente suas. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Abençoa, Pai, essas vidas, em nome de Jesus.
Você que tinha dores nas costas, eu peço que você coloque as suas mãos até embaixo. Mexa agora. Com coragem. Xeramandaço. Coragem. Abaixe, faz aquilo que você não fazia. Você que tem dores no ombro, levante suas mãos para cima agora. Levante suas mãos para cima. Isso. Com fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja alcançado agora. E cai por terra todo espírito contrário, toda obra de magia negra, toda obra de bruxaria, toda obra que foi colocado o seu nome. Em nome de Jesus, cai por terra agora, ó. Cai por terra agora, ó. Mexa, mexa, mexa. Aquilo que você... Procure as dores agora, ó. Em nome de Jesus. Se contariaço me andarabaço. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Já quero até pedir para você que foi curado e você que se reconciliou com o Senhor a partir daquilo que Deus ministrou, já coloca aqui nos comentários. Esses dias a gente estava, um tempo atrás, num episódio, uma pessoa foi lá e escreveu, aceitei Jesus aqui agora. E você que fez isso, porque Deus falou que tinha uma pessoa, então já escreva aqui nos comentários. E Marcos 16:18 é uma promessa para nós dos últimos dias. Os sinais seguirão aqueles que creem. Um dos sinais colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Né? E nós estendemos as mãos aqui para que todos sejam curados e que esse sinal seja evidenciado aqui no Som Profético, porque a gente não está aqui para fazer a nossa vontade. A gente não está aqui para seguir um protocolo, uma liturgia, uma regra humana ou preocupado com o engajamento. É Deus quem vai fazer. E se Deus quis esse momento, eu creio que são pessoas que estão precisando ser tocadas agora, nesse momento. Não, Mário? Nosso papel é trazer aquilo que transforme a sua vida. E a gente sabe que o que transforma a sua vida é a nossa vida, por isso estamos aqui. Foi o poder de Deus, é o poder de Deus e sempre será o poder de Deus. Quem sabe não é aí que vai começar o avivamento. Quando todos começarem a crer novamente. Sim. Porque se a gente for ver os avivamentos, né, na época de John Wesley, da Rua Azusa, Evan Robert, lá no país de Gales, não precisou de uma multidão. Então Deus não está esperando uma multidão crer nele para Deus fazer alguma coisa. Sim. É um coração disponível, um homem ou uma mulher que acredita. E a partir desse homem, dessa mulher, começar esse novo ou esse último avivamento. A gente ouve e a gente fala muito sobre o último avivamento. Mas eu não quero só falar. Eu não quero só ouvir, Gustavo, sobre o avivamento, eu não quero mais falar de Evan Robert somente. Eu não quero falar somente de Joe Wesley, o Romário. Eu quero viver isso. Isso, sim. Eu quero colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados no nome de Jesus. Sim. Eu quero pregar esse evangelho simples, que eu não preciso falar mal de outra igreja, que eu não preciso falar mal de outro pastor, de um pregador, ou de um cantor, ou de uma música. Eu quero pregar o evangelho simples, como Pedro foi cheio do Espírito Santo e 5.000 almas aceitaram a Jesus. Eu espero por esse avivamento, Gustavo. Eu creio, Gisel, e esse tempo chegará, está chegando já. Eu ando nas minhas orações agora com essa bandeira, não para mostrar uma bandeira, não, é para mostrar isso para minha vida, um ID do Senhor. Marcos 16:15, 16, 18 está dizendo aqui: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão na serpente, beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum.
e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então quer dizer o quê? Essa bandeira que eu estou representando é para que venha eu lembrar todos os dias que eu tenho uma missão, que Ele libertou a minha vida, Ele sarou minha alma, e agora Ele me chama filho, ide. Só que é o que o Gisiel falou, e eu tenho me indignado disso, eu não quero ser um crente político. Não, não. O que é um crente político, irmão? Só fala promessas, só fala. E Jesus já falou assim, ei, está consumado. Está consumado, eu já fiz a obra. Vocês crerem? Sim. Então obras iguais e maiores vocês vão fazer. Mas existe um princípio das coisas. O princípio é primeiro orar, é clamar, é renunciar. Nós vemos esses homens avivalistas que você citou, eles não oravam somente 1 hora. E nós queremos tocar nos enfermos orando 1 hora e ó, cada semana. Não, não, não. A pessoa, às vezes, você que está me vendo, você é então, às vezes, incrédulo. A pessoa que critica, eu até falei isso, a pessoa que critica, irmão, é alguém que não manifesta sinal nenhum. A pessoa que, às vezes, critica os sinais, as visões, as libertações, as curas, não crer e também não manifesta. Se falasse agora para você que um homem ficou 3 dias no ventre de uma baleia, você não acreditaria. Mas se como é relacionado à Bíblia, você fala que crê. Mentira, você não crê nisso. Porque se fosse hoje acontecendo, você não creria. Não crê nem por uma dor de cabeça orar. Quem dera as coisas extraordinárias, coxo se levantando, cego enxergando. E Jesus falou, se vocês crerem em meu nome, Amém. farão obras maiores. Não para que o nosso nome seja soprado e lembrado na história. Não, mas para dizer uma bandeira e dizer, Satanás, saiba que ainda há profetas nessa geração. Que há homens e mulheres que crerem ainda no manifestar de Deus. Ele não calará nossas vozes. Ele não calará os dons que o Senhor liberou para que seja tocado em vidas, para que sejam transformadas, libertas, e através da palavra, o poder está sobre a palavra. Se eu entendo que Jesus cura e opera, você observa nas igrejas, irmão. Não digo na sua que você já se movimenta nessa área, mas eu visito e conheço, entra e sai, irmão, pessoas com enfermidades, porque não tem um ungido, um posicionado ali, para que creia, olhe para aquela enfermidade e diga, enfermidade, ou é você ou é eu aqui, o nome de Jesus já estabeleceu. Creia com fé, posicionar. Se eu for botar as mãos sobre alguém, eu vou com fé, irmão. Eu vou com fé, se não tem fé, eu vou pela minha, bora. E tá entendendo? Ou a incredulidade hoje está gerando falta de fé nas pessoas. Eu sei que vocês querem falar, porque senão eu vou... Não, eu nem queria, eu queria que ouvir mais, né? Mas assim, você falou sobre fé e essas pessoas que criticam os sinais, né? Talvez elas viu alguma mentira e por conta daquela mentira generalizou e agora ela não crê nem nos sinais que são verdadeiros, né? Mas as pessoas que criticam, que você falou, e que elas não manifestam os sinais, e elas não crê mais, elas não têm fé. E existe um motivo do porquê que ela não tem fé. A Bíblia diz que Deus ele prova a nossa fé. E a aprovação da nossa fé produz paciência, produz perseverança. E às vezes a pessoa se confunde a prova dizendo que a prova produz fé. A prova não produz fé. Ele prova a fé que temos. Seja ela muita ou seja ela pouca fé. Ele prova a fé que temos. Então o que vai produzir fé? O que produz fé é isso aqui, ó. Isso. É ouvir a palavra de Deus. Isso produz fé. Isso vai gerar fé em nós. Então se essas pessoas não estão crendo, não é por causa da mentira que ela viu. É porque ela não tinha palavra. Isso. Porque mesmo diante da mentira, ela tendo palavra, ela não deixa de ter fé. Exato. Ela não abandona a fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não está faltando um sinal verdadeiro para crer, está faltando palavra. Está faltando Bíblia para essas pessoas. Sim. E aí a falta de coragem, porque nós anunciamos a mensagem
dentro de um centro, um lugar, é tão gostoso, a gente tá num templo tão bonitinho, tudo arrumadinho. A gente se prepara tanto ali, cadeira bonitinha, arrumadinho, um ar-condicionado, o som perfeito, tá tudo preparado. E ali a gente tem ousadia para pregar a palavra, porque Deus usa no dom. Ele nos concede o dom e o dom é dele e a gente anuncia a palavra. Mas a partir do momento que saiu da igreja, temos ousadia para pregar para a pessoa lá fora? Quando surge a oportunidade, sabe que temos ousadia de falar, esse Cristo, ele pode libertar? Você crê? Ela falou, crê, então agora eu vou orar por você. Você tem coragem de fazer isso? É essa a questão. É de sair, a gente prepara no ambiente e trazemos para fora. E aí nesses dias, o avivamento, trazer vida. A vida a quem? A pessoa que está morta, a pessoa que está ali já caída. É nós a vivificar ela através da palavra. Porque os sinais apontam para a palavra. É confirmação da própria palavra. Porque senão, irmão, e hoje a gente vê que também, eu vejo, irmão Gisel, nós estamos numa geração, até no off, a gente estava conversando, que é um tempo que Deus ele está trabalhando no meio da igreja, nos ministros, para entender de fato o evangelho na sua simplicidade de salvação, gerando obras do fruto do Espírito Santo, para que as pessoas olhem lá fora e vejam o ímpio, olhem e falem assim, verdadeiramente sou um homem de Deus, um homem correto, um homem justo, honesto, é isso, um homem não é um mentiroso, homem de palavra, ou mulher de palavra, ok. E agora o Senhor vem com poder para que venha confirmar a obra, que aquilo que ele está falando, anunciando. Porque Paulo ele vai dizer em Coríntios, que ele diz assim, eu não vim somente por palavras, sabedoria, persuasíveis de sabedoria humana, mas vim por demonstração do Espírito e de poder. Então quer dizer o quê? Ele manifestou o poder e anunciando a mensagem, apontando para Cristo. Porque se a gente fala assim, Jesus cura, estamos lá pregando, Jesus cura, 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 e a pessoa não é curada. E entenda, o inimigo faz milagres? Faz milagre também. Aí a pessoa vai num outra religião, chega lá e manifesta. Ah, mas me prova isso na Bíblia, irmão. Vai lá em Moisés pra você ver. Ele chegou com o cajado e lá já não tinha, virou uma serpente também? Uau! Ou você acha o quê? Que aqueles profetas de Baal lá, para enganar uma geração, um povo, você acha que eles não faziam sinais também? Irmão, pensa bem, existe magias, existe coisas negativas. Por isso que a pessoa, às vezes, ela sai de uma... Às vezes, tem pessoa que sai da igreja, Gisel, porque ela tá tão enfatada na palavra agora, sem poder, a palavra sem poder. Porque ela vê e volta, é as mesmas coisas. Não há sinal nenhum confirmando o poder de Deus, que transforma. E aí essa pessoa vai pra onde? Num terreiro, vai num centro espírita, vai pra lá, e lá ela é abraçada, ela é tocada, ela sente o poder, a gente sabe o poder da onde vem. Entende? Sobre isso, e aí a pessoa é impactada. Opa, eu nunca tinha visto isso aqui. Eu fui impactado por conta disso, eu vi a manifestação do poder. Se não fosse a manifestação do poder, talvez eu não estaria aqui. Entende? Então eu vejo, meu, o que é isso? Aí me atraiu. É como o Moisés, ele passando, ele olhou uma sarça queimando, ele falou, mas que coisa doida, eu sempre vi pegando fogo, mas agora não se consumindo? Tem algo diferente? E atrai para a presença. Os sinais são para atrair você, cara, entenda sobre isso. Para trazer para perto dele. Às vezes tem enfermidades, situações, liberdade. É para livrar, limpar, mas agora é para atrair para o lado dele, para estar aqui com ele, sabe? Por isso que aquelas pessoas se perderem em Mateus capítulo 7, que vão bater naquele grande dia. Ah, Senhor, Senhor, em teu nome, não profetizando. Ele está falando para ministro aqui. Ele está falando como fosse um Gustavo aqui agora. Não curamos os enfermos em teu nome? Ele fala, sim, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque eles só ficaram na fase do poder e esqueceram o teu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. E ele pode dar? Sim, ele pode te conceder, porque o dom é irrevogável. E ele está fazendo para a sua própria obra. Só que o seu individual, o seu coletivo, o seu individual, melhor dizendo, como pessoa, o homem de Deus, está caído, ser deixado. E o Senhor está nessa geração, ele tratando essas pessoas para que o derramar poderoso venha sobre nós com responsabilidade. Crentes, cristãos maduros, que entenderam agora, sabe? Eu tenho uma responsabilidade como salvação, a minha vida, manutenção, mas agora tenho uma responsabilidade do ID, de crer naquilo que o Senhor já liberou para nossas vidas. Glória a Deus. E esse é o avivamento. Quando a gente tem essa consciência, esse entendimento de que não é só fazer alguma coisa, curar, pregar, anunciar, é eu ter de fato um relacionamento com Ele. Isso. Porque eu acho que a pior mensagem,
a pior pregação que um homem pode ouvir nessa terra é quando Deus estiver recebendo os seus e depois ele vai dizer para os outros, né? Afasta-te de mim, Meu Deus. porque não vos conheço. Eu acho que essa é a pior pregação, Pior. a pior mensagem que um homem na terra pode ouvir. Afasta-te de mim. E a melhor seria quando Deus está recebendo os seus, vinde benditos de meu Pai. Né? Então, cara, a gente já tem a verdade, já tem a palavra. É só praticar, Isso. é só viver, é só amar. E às vezes a pessoa não quer levantar na madrugada porque tem sono. Não quer jejuar porque dá fome. E às vezes a pessoa pensa, então se eu for cumprir toda a Bíblia, eu não vou nem viver. Mas é isso mesmo. Deus não quer que a gente viva mais a nossa vida. Deus não quer que você viva mais a sua vida. É essa a mensagem. A sua vida, depois que você aceitou a Cristo, não é mais sua. Não vivo mais eu. Mas é Cristo. Cristo vive em mim. E quando a gente... quando eu não tenho um relacionamento com Deus, quando eu não entendi esse amor, quando eu não entrei e não acessei o Santo dos Santos, isso é loucura. O quê? Eu abri mão da minha vida, dos meus sonhos, do meu prazer, abri mão da minha vontade? Eu sou uma pessoa tão boa. Não é sobre ser uma pessoa boa ou não. É sobre saber que a presença dele é melhor do que tudo. Isso. É sobre saber que a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável. E a nossa vontade, ela sempre vai pender para o mal. Muitas das vezes. Exatamente. Porque eu entendo assim, irmão, o que hoje estamos falando aqui, nós estamos falando para você que tem uma chamada, você que tem um ID para fazer, você que tem uma missão, você que foi chamado por pastor, um profeta, um apóstolo, um evangelista, você tem uma missão. E às vezes esses homens, Romário, estão acomodados, estão no sofá relaxado aqui, ó, acomodadinho. E o Senhor está chamando vocês, tá entendendo? São poucos ceifeiros. A seara é grande. As pessoas, mas aí você vai dizer, mas eu nunca senti, eu não tenho, eu quero, né? Eu quero viver a minha vida com Deus, bem a minha família. Amém, irmão. Amém. Viva com a presença de Deus, porque os vizinhos lá no teu trabalho vão olhar para o teu reflexo da tua vida e vão dizer, o que você carrega? E você fala, o Espírito de Deus. A obra está sendo feita ali. Talvez você não vai ser um avivalista de tocar a mão sobre os enfermos e serão curados. Talvez você não vai ser aquele libertador de espíritos. Talvez você não vai ser essa pessoa que vai ministrar e pregar com toda a eloquência que o Espírito de Deus te dá, trabalhar através das palavras do conhecimento, de revelações, profecias, esses dons, que são dons somente. Mas você pode muito bem um abraço dar para uma pessoa que está sofrendo, ela pode contar para você e você falar assim, olha, eu não carrego, posso até não carregar dons assim, mas uma coisa eu falo, ele pode fazer na sua vida, e ele fez na minha vida, e ativa a fé da pessoa. É isso, o reino de Deus é para isso, irmão, entenda. Há pessoas generais que o Senhor chama para fazer a obra, o IT, e há o calo mais embaixo aí, a pegada é mais embaixo, então a oração intensifica, clamor começa a aumentar, tudo muda, entende? Então e nesses dias, até olhando pro livro aqui, posso pegar aqui, olha, o vinho novo é melhor. Não estou fazendo propaganda do livro, né? Mas o vinho novo é melhor. O vinho que o Senhor vai derramar sobre esses dias é melhor. Amém. Eu digo para você, deixe aquele vinho que já passou, foi para aquela época. Não foi um vinho ruim, não, foi para aquele momento. É como essa água, tava um copo cheio aqui agora. Eu bebi, matou minha sede. Mas o Senhor vai despejar mais água agora aqui, que é para este momento. Entenda o que o Senhor está fazendo para esses dias. O vinho novo do Senhor para a tua vida. Amém? É isso aí. Então, se encaminhando para o fim, você que precisa ser despertado na sua fé, você que talvez está incrédulo, você talvez que está acompanhando e não está entendendo muito, nós queremos dizer para você, leia a palavra de Deus, comente aqui também para ganhar esse livro, Vinho Novo é Melhor. Você vai ver a história de um homem, uma história de fé, uma história de poder, uma história de sinais
E a palavra de Deus é muito clara, ela diz: provai e vede que o Senhor é bom. Quando Deus fala isso, é para provar mesmo, é para degustar, é para se tornar participante. E uma frase aqui para passar a palavra aqui adiante: não é o tanto que eu leio de cardápio que mata a minha fome, mas é o que eu como. Uau. Porque eu posso passar a vida toda lendo cardápio, posso estudar todos os alimentos, mas se eu não comer, eu não vou provar, eu não vou sentir o gosto. Eu preciso provar. E é isso que Deus está dando a oportunidade para nós nesse podcast. Para nós, para você, prova desse amor de Deus. Luciano Subirá faz até uma fala em cima desse livro que ele leu, na 17ª vez que ele leu esse livro, ele parou de contar. A pessoa para ler 17 vezes o mesmo livro é porque tem que ter algo muito bom. E aqui é uma história de alguém que andou com Deus. E o Luciano Subirá conta uma experiência muito interessante que eu queria que você gravasse. Isso eu vou tentar resumir ela em mínimos detalhes. Um homem debaixo de uma árvore, quase 3 dias, e ele fala bem assim no primeiro dia, Gustavo: Deus, se tu existe, manda alguém aqui para me pagar uma pamonha. Porque eu tô com vontade de comer uma pamonha, eu não tenho dinheiro para comprar. No terceiro dia, o Luciano Subirá viajando, ele para nesse lugar aonde essa pessoa estava debaixo da árvore e ele tinha acabado de comer uma feijoada, só que ele chega e ele deu vontade de comer uma pamonha. Ele comprou a pamonha e é aquilo que eu falei do toque. Quando ele botou a mão na pamonha, a vontade dele de comer saiu. E aí Deus falou assim para ele: vai lá e dá para aquele homem embaixo da árvore. Ele pegou a pamonha, foi lá e entregou e falou: Deus me mandou entregar essa pamonha para ti. O homem começou a chorar copiosamente, aproveitando a oportunidade que Deus deu para ele de provar o poder de Deus, de provar realmente nos dois sentidos, a obra de Deus e o alimento natural que ele tanto estava precisando. Exato. Então, prove de Deus, não prove a Deus, mas prove de Deus, porque Deus é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o que transforma as nossas vidas é sim o poder de Deus. E claro, talvez tem pessoas aqui que realmente não está compreendendo muitas coisas, mas tem uma frase que diz assim, ó: se eu caminho por águas rasas, eu vou aonde eu quiser. Então eu penso como eu quero, eu falo o que quero, eu estou na água rasa. Então a pessoa faz o que quer. Agora, se eu vou por águas profundas, é o rio que me leva. Então Jesus, quando disse para aquela mulher naquele poço, ele disse: ó, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria uma fonte que vai jorrar para a eternidade. É um rio que conduz, é um rio que leva, né? Então talvez a pessoa está aqui: olha, não entendi isso. Mergulhe que o rio vai te conduzir ao entendimento. Essa graça nos faz entender. Eu até estava falando aqui nos bastidores. Cara, eu estava lendo ali a Bíblia ontem. Na verdade, eu peguei a Bíblia para ler, né? Quando eu li um versículo, meu coração saltou. Eu senti o meu coração queimar, arder. Eu não sei se eu consigo explicar o que eu senti, mas é como se fosse um fogo queimando no meu coração saltou, ele palpitou forte. Eu lembrei de Jeremias, que quando ele pensou em desistir, ele disse que a palavra dele ardia no seu coração e queimava nos ossos. Eu não quero deixar de sentir isso. E não tem dinheiro que pague, não tem milhões de visualizações que vai pagar a presença, que vai me fazer substituir a presença de Deus aqui dentro. É algo que me traz alegria, algo que me traz segurança. Não é o quanto eu tenho na conta que vai me dar segurança. Não é Ele me traz a segurança, sabe? É sobre essa presença. Então mergulhe nisso. Exatamente. Entenda o evangelho, essa frase aqui, o evangelho, irmão, ele não é de teorias, ele é de prática. Porque se fosse teoria, Jesus não teria nem descido na terra. Simplesmente deixaria pela lei, deixaria ensinamentos. Não, ele veio na prática. Ele se entregou numa cruz, foi prática.
O evangelho, você que não crer, você que não acredita, e eu respeito você, mas você vai viver esse nível. Se você quer viver o extraordinário de Deus, você tem que começar a falar assim, se tudo que ele está falando realmente acontece, é fazer, então eu vou mergulhar. Como o Gesiel falou, eu vou mergulhar em águas profundas. É igual um edifício, um prédio. Nós estamos gravando aqui num prédio. Quem está no primeiro andar não consegue contemplar aquilo que nós podemos olhar daqui de cima, cara. É. Não para dizer que é melhor que você ou o outro é melhor. Não, 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 não. É entender o lugar aonde você está hoje. Isso é importante, entender que lugar que você está. Será que o lugar que eu estou é um nível raso? É um nível baixo? Ou é um nível que Deus já tem te levado? Porque aqui você contempla outra visão. Você já sabe aquilo que você já viveu lá. É como eu no início, eu via coisas, eu só acreditava naquilo. E pessoas falavam, eu não acreditava muito. Mas quando eu comecei a moldar meu coração, lembra no início, eu falei, abre o seu coração, porque Deus está falando contigo. Você pede para Deus para que Deus te capacite, te oriente e Deus te encaminhe para esse podcast. É a resposta de Deus para a sua vida. Busque, entenda sobre o batismo do Espírito Santo, entenda sobre o poder como manifestar. Entenda. Ah, eu tô com dor num corpo, eu vou onde? No médico, você não vai no mecânico de carro, você não vai no... Tá entendendo? Você vai nas pessoas corretas, certas, que já estão manifestando. E é assim que é passado ensinamentos. Eliseu aprendeu com Elias, passou. Josué aprendeu com Moisés. E os discípulos, Jesus chamou para que eles fossem aprendendo os mistérios com ele, para que ele replicasse isso. E isso, o ensinamento chegou até aqui hoje, irmão, é porque alguém foi passando esse ensinamento. E ele está alcançando a você que está em casa agora. Deus quer lhe usar, cara. Deus quer lhe fazer uma pessoa avivalista nesses últimos dias. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem salvação, uma pessoa que transborda da presença dele. Se encaminhando para o fim, então, você que chegou até aqui, já deixa o seu like, já compartilha, já comenta tudo aquilo que você absorveu desse vídeo. Talvez Gesiel, Gustavo, as pessoas que nos ouvem, elas devem estar se perguntando, mas como é que eu faço para mergulhar? É uma piscina? O que eu... Sabe por onde você começa, você que está interessado? Orando. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Como é que eu mergulho? Lendo a palavra, lendo bons livros que falem de Cristo, congregando em uma igreja onde Jesus Cristo é o Senhor. Isso. Comunhão, aqui uma parte da mensagem está com Gesiel, outra com Gustavo, outra comigo, porque assim Deus permitiu que nós fôssemos instrumentos para que essa mensagem chegasse para você. O nosso compromisso com Deus é trazer algo que transforme a sua vida, é trazer a palavra de Deus. E às vezes você, num vídeo como esse, você vai entender aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então, Gustavo, um conselho, uma oração, palavra final aí, deixar algo aí pra galera praticar. Amém, glória a Deus. Primeiro de tudo, eu quero agradecer novamente, né, esse convite de vocês. Já tô muito em casa aqui. Opa! Profético, uma das áreas da minha vida que ativou foi o profético no início. Meu ministério foi o profético. E eu amo muitas coisas proféticas. E uma coisa, um conselho para você que está me vendo. Creia, irmão. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, muitas coisas você pode fazer. Muitas coisas Deus pode lhe usar. Deus não está atrás de pessoas que têm performance boas. Deus não está atrás de pessoas que sabem cantar bonito, que sabem falar bonito. Não, Ele só está disponível de pessoas que têm sede e fome pela tua presença. Pessoas que querem passar a sua eternidade com Ele. Ele está só ansiando por essas pessoas. A quem Ele pode derramar nesses dias? Ele quer trazer você para perto dele, porque Ele quer te confiar coisas, segredos eternos sobre a tua vida. Ele quer te revelar tantas coisas, mas precisa um posicionamento de você, de dar o primeiro passo. Ei, deixa um pouquinho a incredulidade de lado, deixa um pouquinho e começa a viver o sobrenatural. Se falar, não, eu nunca vi, mas eu creio. Começa assim, eu creio. E aos poucos você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, irmão. A sua vida não mais será mais a mesma. Creia no nome do Senhor Jesus. Creia no Espírito Santo. Creia no Pai. Ele é fiel para cumprir toda a obra. O meu conselho é, creia. Abre seu coração. O Senhor tem muita coisa para fazer através da sua vida, né? E também quero deixar aqui um grande abraço para minha irmã Amanda, o marido dela, o Sacha, que estão lá na Espanha. Que Deus
guarde a vida de vocês, que vocês continuem, né, sendo essas pessoas sinceras e humildes de coração, que o poder de Deus venha, né, sobre a vida de vocês, que o Espírito Santo venha conduzir como tem conduzido. E compartilhe, né? Mandar um abraço para todos os pastores aí da região, né? Um forte abraço no meu coração mesmo, do Som Profético. Então compartilhe, né, esse vídeo para alcançar mais essas pessoas, a minha mãe, meu pai, a minha família, a esposa, né, os filhos ali, até a Agnes. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? E a todos os parentes e amigos, né, que sempre têm compartilhado bastante. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. Você está sendo um evangelista, levando essa compartilhação até alcançar pessoas, tá bom? Deus abençoe. Nós queremos mais uma vez agradecer a você, nossa gratidão de coração. Se você foi edificado, e certamente sabemos que você foi, porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos na mensagem, já deixa seu comentário aqui mais uma vez e compartilhe aí com o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe, creia no poder de Deus e verás a transformação que acontecerá na sua vida. Deus te abençoe, o Pai te ama, Jesus ama você, você é alguém amado nesse mundo. Creia no poder de Deus. Xiziel. Então tá, Romário, obrigado. Mais uma mesa extraordinária. Tínhamos aqui mais pelo menos umas 2 pautas, né? O fogo. Avivamento, fogo. Também iríamos falar sobre libertação. Até iríamos comentar sobre aquela questão do inimigo se infiltrar na igreja, né? Mas vamos deixar para um próximo episódio, né? Eu tenho certeza que eles vão pedir. Se você quer um próximo episódio com o Gustavo, já deixa aqui nos comentários. Da minha parte, a gente já pode até orar por isso. Eu quero agradecer agradecer a Deus pela vida do Gustavo, agradecer a Deus pela vida do Romário, que tem se deixado Deus te usar, né? Glória a Deus. E, queridos, muito obrigado por você ter chegado até o final desse episódio. Você for comparar aí os podcasts, né, você vai ver que o Som Profético ele é meio diferente. A gente costuma dizer, é meio estragado, né? Ele não segue muito ali aquilo que deveria ser o normal, ou poderia ser o normal, né? Mas é isso, cara, é deixar Deus fazer, né? Nós estamos aqui para deixar Deus fazer. Se a gente sentir de orar no meio do podcast, a gente vai orar, a gente só quer obedecer a Deus, né? E você que deseja ser usado por Deus, você que talvez parou no meio da caminhada, ou você até continua, né, com Cristo, continua indo na igreja, continua confraternizando com os irmãos, mas por algum motivo você desistiu de pregar o evangelho, desistiu de acreditar que Deus tem um ministério para você, uma chamada na sua vida. Eu quero pedir para você, em nome de Jesus, que você volte a acreditar. É aquilo que está escrito em Atos 2, como ali naquele quadro que a gente ganhou de presente: do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. É uma promessa para mim e é uma promessa para você. Deus ele não tem filhos prediletos, preferidos. Deus ele tem filhos que se dedicam mais do que os outros. Então, tem um que se dedica mais, outro que se dedica menos. Então, consequentemente, Deus ele vai dar mais graça, mais poder, mais sabedoria para aqueles que se dedicarem mais, né? Então, mergulhe no Senhor, mergulhe na palavra do Senhor, acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus ele vai te ensinar a pregar. Deus vai te ensinar a evangelizar. Deus vai te ensinar e vai te capacitar e te habilitar segundo a chamada que Deus tem na sua vida. Eu já falei talvez em algum outro episódio. Na primeira vez que eu preguei 5 minutos, desci decepcionado do púlpito. Não, isso aqui não é para mim. Deus não me chamou para isso. Isso faz 16 anos. E um líder sábio correu atrás de mim, porque eu desci do púlpito, Gustavo, e eu peguei minha bicicleta e saí correndo para casa. Eu não quero mais isso, porque eu não consegui pregar. Foi a primeira vez, né? Eu estudei o livro de Daniel, mas eu não consegui pregar, né? E ali naquele momento eu me decepcionei, eu não queria mais pregar, mas uma voz sábia, um líder meu, ele me
falou comigo, ele me aconselhou, ele cuidou de mim, ele acreditou em mim e eu estou acreditando em você, naquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista. Eu estou falando para alguém aqui muito diretamente a uma pessoa que desistiu por algum motivo. Deus quer te usar. Nem que for para ganhar uma alma, Deus quer te usar. Existe a história de um etíope, eu não quero me alongar, mas esse etíope estava no Chile, nas montanhas do Chile. E orando nas montanhas do Chile, ele se encontrou com um empresário minerador. E ele pregou para esse empresário. E esse empresário aceitou Jesus. Ele não era só um empresário, ele tinha por trás uma facção criminosa de drogas, de armas, contrabando de armas. E esse etíope pregou para ele e aceitou Jesus. Ele subiu a montanha sendo traficante, contrabandista e desceu crente. E hoje esse empresário, esse bandido, esse contrabandista, depois que se tornou crente, ele se tornou um dos maiores ganhadores de almas da Terra, do planeta Terra. Eu vou colocar o nome dele aqui na descrição. Então não é sobre, eu tenho que ganhar multidões. Não, talvez Deus quer que você ganhe uma pessoa que vai se tornar um grande evangelista. A gente não sabe mais a história desse etíope, não sabemos se está vivo, se está morto, por onde caminhou, mas ele ganhou um homem que ganhou milhares de almas. Está sendo anunciado aqui agora. E está sendo anunciado aqui agora. Shore alarauá. Deus quer te usar e você não é descartável. Sim. Não tem ninguém melhor do que você. Você não é pior do que alguém. Deus quer te habilitar. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, alguém improvável que um dia alguém acreditou e hoje ele toca nações. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos na próxima segunda-feira às 19 horas. Um abraço.